voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos. Com o voto dado pelo ministro Celso de Mello nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade dos embargos infringentes, recurso que leva a um novo julgamento nas condenações em que o réu obteve ao menos 4 votos favoráveis. A decisão dará uma nova chance nos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para 12 dos 25 condenados no processo do Mensalão. Com isso, o encerramento da ação penal e o cumprimento das prisões, que poderiam ocorrer ainda esse ano, deve ficar para 2014. Para falar mais sobre os impactos disso, recebemos aqui no estúdio o professor Miguel Vedi, que é um dos coordenadores do curso de Direito aqui da Unicinos. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Olá, professor, tudo bem? Bom, a gente viu aí que com o voto de Minerva do ministro Celso de Mello, o STF ele admitiu embargos infringentes. Como é que a gente pode entender, então, o que significa isso, professor? Esse recurso está previsto, no regimento do STF. Desde 1909, todos os regimentos já previam esse recurso. A discussão que havia é que se esse regimento havia sido, de certa forma, recepcionado pela Constituição, Mas, e por 6-5, uma maioria muito pequena, eles entenderam que sim. Esse recurso, na verdade, possibilita que para aqueles acusados que foram condenados, mas tiveram 4 votos favoráveis, que só em relação a esses crimes, que eles tiveram 4 votos favoráveis, que esse fato seja reapreciado pelo Supremo Tribunal Federal. E uma coisa que as pessoas começaram a falar ou pensar, na verdade, é que com isso os réus estariam agora livres, mas não é verdade isso, né, professor? Não, na verdade eles foram condenados, O que eles terão agora, só naqueles casos em que eles tiveram 4 votos favoráveis, eles vão ter direito a um novo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E quais as consequências são de se aceitar, então, esses embargos infringentes, professor? E para o julgamento, para os réus, também para a sociedade? A consequência que nós temos é que, se esse recurso não fosse conhecido, admitido, com a publicação da decisão, nós poderemos partir para a execução já dessas penas, ou seja, nós teríamos, digamos, uma maior velocidade na execução da condenação que já ocorreu. Agora, com esse recurso, eles têm, inclusive, nesses casos em que eles tiveram 4 votos favoráveis, a possibilidade de absolvição, ainda mais com a mudança que houve no Supremo Tribunal Federal com 2 novos ministros. Bom, a gente sabe que tem todo um clamor popular pela condenação dos réus do Mensalão. A gente pode acompanhar pelas redes sociais também as pessoas se manifestando muito a respeito desse assunto. E, professor, como é que o ministro ele tem que levar em consideração essa opinião pública? Como é que fica a situação dele nesse momento, então, de que as pessoas estão se manifestando muito mais sobre esses assuntos? Isso é uma questão muito importante, Numa democracia, um Supremo Tribunal Federal, um Tribunal Constitucional, ele muitas vezes vai tomar decisões que são decisões, digamos, contra-majoritárias, contra a maioria. E é justamente essa uma garantia da democracia. Claro que isso às vezes é muito polêmico, porque isso gera a percepção, digamos, de uma certa impunidade. Mas, do ponto de vista desse caso, é importante relatar que o ministro Celso de Mello ele condenou esses réus. Ele proferiu votos condenatórios e penso que deve manter as decisões condenatórias. O que ele decidiu foi simplesmente que ele admitiu o recurso para submeter a novo julgamento. E que ele já havia feito isso anteriormente também, professor. Ele já tinha aceitado. Ele tinha uma situação, ele já havia, num outro caso, admitido essa espécie de recurso e, portanto, ele, nesse momento, não admitir seria um contrassenso, uma incoerência que poderia, aí sim, colocar em dúvida a própria independência do julgador. Tem até aí uma citação dele, que saiu em todos os veículos, que ele disse que os julgamentos não podem ser contaminados por juízos da opinião pública e que o direito tem que ser compreendido na sua dimensão racional. Como é que o senhor vê também essa colocação dele? Na verdade, se nós formos olhar, sempre o magistrado vai acabar sendo impactado pelo que diz a opinião pública. Qualquer um de nós é um ser humano, com virtudes, com defeitos, com tendências ideológicas, ele acaba, de uma certa forma, sendo influenciado. O que é importante é que ele decida de maneira independente. Isso é que é fundamental. Eu acho que a opinião pública acaba influenciando. Às vezes para o bem, às vezes não é para o bem, mas ela acaba influenciando de uma ou outra maneira o julgador. Quer dizer, eu sempre vou ser perpassado na minha decisão pela pressão. E às vezes, isso não é incomum, o magistrado decide, muitas vezes, contra a opinião pública para manifestar a sua própria independência. Isso é um problema, porque será que ele está tomando uma decisão justa? Quando ele quer tomar uma decisão, não uma decisão que deveria ser a decisão justa, mas uma decisão que deve significar uma ou outra coisa para os outros. Ele tem que tentar fazer justiça no caso concreto. O que essa decisão vai representar para os outros, bom, isso é uma outra questão.
Bom, professor, a gente sabe que há 15 anos o Congresso rejeitou o fim dos embargos infringentes. Haveria então alguma vantagem para o Supremo ou para a sociedade esse fim dos embargos? Essa é uma questão bem polêmica também. O Congresso, há 15 anos atrás, rechaçou isso, ele entendeu, ele não quis tratar dessa matéria num projeto de lei que havia no Congresso Nacional, ele refutou um projeto de lei nesse sentido, não é, dizendo que já havia um recurso dentro do regimento do Supremo e que esse recurso poderia ser manejado. O risco que se coloca é que nessas ações que são julgadas diretamente pelo Supremo, não é, o sujeito fica sem nenhum juízo diferente daquele do Supremo. E nós temos tratados internacionais que o Brasil aderiu que permitem que o sujeito seja julgado por uma outra instância. O problema aqui é que nós estamos na instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Uma sugestão que eu já ouvi, né, em algumas situações, é que quem deveria julgar seria só uma turma do Supremo e um recurso deveria ir para outra turma do Supremo. Aí seria uma forma de talvez evitar essa alegação de que a inexistência de um recurso poderia violar os tratados internacionais que o Brasil assinou e ratificou. Esse novo julgamento ele vai se diferenciar de que maneira do anterior, professor? Eu acho que a grande diferença que vai ter nesse novo julgamento é a diferença da composição do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa diferença de composição pode levar para uma absolvição. Então, eu acho que a grande diferença vai ser... Eu não penso que aqueles que absolveram e que aqueles que condenaram venham a mudar os seus votos. Acho isso muito difícil. Mas nós temos 2 ministros novos, e com esses 2 ministros novos pode haver uma diferença. E essa absolvição, na verdade, não vai ser para todos os crimes também, né? Para alguns apenas que... Não. O Supremo só vai rever, nesses embargos infringentes, aquelas condenações, que são de apenas 12 dos réus, aquelas condenações em que eles obtiveram 4 votos favoráveis. Né? Nos demais casos em que eles não tiveram 4 votos favoráveis, né? Isso não... Se pensa, inclusive, que se pode executar essas penas a partir da publicação da decisão. E a demora, professor, na decisão final do julgamento do mensalão e uma eventual modificação também, né, do julgamento, poderia diminuir a confiança da população na justiça? Eu penso que sim, eu penso que é preciso muito cuidado para trabalhar isso, mas realmente, quer dizer, o sentimento de justiça é uma coisa importante. Quando a sociedade, né, sente que a justiça não se faz... Não é? Alguns dizem que isso é um princípio de dissolução social. E como é que a gente pode ver também agora os próximos passos, então, para essa história, professor? A gente sabe que o julgamento vai acontecer, ele já tem uma previsão de data. Quando o senhor acha que vai acontecer? Eles devem publicar essa decisão, que foi proferida agora, em 30 ou 60 dias, e depois ter mais o prazo para que os réus possam interpor o recurso. Eu penso que o julgamento não deve ficar ainda para esse ano, né? Provavelmente, no início, depois do recesso, né? Em fevereiro ou março do ano que vem, eles devem fazer esse julgamento. Em fevereiro teria muita pressão, professor, popular, ou o senhor acha que não? Eu acho que a pressão que ocorreu até aqui, ela vai se manter. Ela vai se manter até o final desse julgamento. Tá certo, professor. E na sua opinião, o que o senhor acha? Como é que vai ser o desfecho dessa história? Como eu disse, eu acho que os juízes que já condenaram vão manter a condenação, os que absolveram vão manter a absolvição. E o que vai decidir são os votos dos 2 novos ministros. Essa incógnita, então. Vamos esperar para ver, então. Professor, muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Amanhã é 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha. Por isso, depois do intervalo, Camila Keu traz no quadro Toque Conexão a produção de músicos do rock gaúcho. Em seguida, nós já voltamos.